Voltando à sessão, eu peço ao primeiro secretário que faça leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 32 de 2021, processo número 32 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo número 21 de 2021, projeto de lei número 21 de 2021, que autoriza o município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e da outras providências. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reverte pela legalidade, aprova seu envio para apreciação de doutor plenário. Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto da relatora, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021, Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente, Thiago Frederico Maia, membro. Comissão de Justiça e Redação. O parecer número 32 de 2021, processo número 32 de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 29 de 2021, processo número 32 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo número 21 de 2021, projeto de lei número 21 de 2021, que autoriza o município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão de serviços públicos de transporte coletivo, urbano e rural de passageiros e da outras providências. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reverte pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do doutor plenário Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 32 de 2021, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021, Thiago Frederico Maia, presidente, Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 27 de 2021, processo número 32 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo número 21 de 2021, projeto de lei número 21 de 2021, que autoriza o município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão de serviços públicos de transporte coletivo, urbano e rural de passageiros e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se remete pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do doutor plenário Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021. Thiago Inês de Paula, relator. Conclusão. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 32 de 2021, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021, Maria Aparecida Ribeiro, presidenta, Thiago Frederico Maia, vice-presidente. Lidos os pareceres, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Que for contrário, fique de pé. Aprovado por 6-1. Peço o primeiro secretário faça leitura do projeto. Projeto de lei número 21, de 12 de julho de 2021. Autoriza o município de Comendador Levi Gasparian a outorgar a concessão de serviços públicos de transporte coletivo e urbano rural de passageiros e da outras providências. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Das disposições preliminares. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o município de Comendador Levi Gasparian autorizado a outorgar, mediante licitação, a concessão de serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros, nos termos do artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal de 88.
e da Lei Orgânica Municipal, notadamente nos seus artigos 15, inciso 9, 22, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 214, 221, 222, 224 e 225. Para fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, poder concedente, o município que possui autonomia e competência para outorgar os serviços públicos objeto da concessão. Inciso 2, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado na forma da Lei Federal 14.133 de 2021. Artigo 3º. A concessão atenderá às normas e determinações da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, concessões e permissões de serviços públicos. Artigo 4º. A concessão de serviço público objeto desta lei sujeitar-se-á à fiscalização do poder concedente. Artigo 5º. O poder concedente publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da outorga de concessão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2. Dos serviços. Artigo 6º. Toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Artigo 7º. Os serviços de transporte local do município de Comendador de Gasparian caracterizam-se em coletivos, seletivos e especiais. Inciso 1, coletivos. Inciso 2, seletivos. Inciso 3, especiais. Parágrafo 1º. São coletivos os transportes executados por ônibus à disposição permanente do cidadão contra uma única exigência de pagamento da tarifa de utilização efetiva. Parágrafo 2º. São seletivos os transportes públicos de passageiros sentados, efetuados por veículos de apenas uma porta, contra o pagamento de tarifa especial e diferenciada. Parágrafo 3º. São especiais os transportes executados mediante condições estabelecidas pelas partes interessadas, concedente e concessionária, em cada caso, obedecidas às normas gerais fixadas na forma da legislação vigente, efetuados por ônibus, micro-ônibus, combis e assemelhados, como transporte de escolares, turistas, os transportes fretados em geral e outros. Capítulo 3. Dos direitos e obrigações dos usuários. São direitos e obrigações dos usuários: receber serviço adequado. Inciso 1, receber serviço adequado. Inciso 2, receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais e coletivos. Inciso 3, levar ao conhecimento do poder concedente e da concessionária as irregularidades de que tenha conhecimento relativamente aos serviços prestados. Inciso 4, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos
os atos ilícitos praticados pela concessionária ou por seus pressupostos na prestação do serviço. Inciso 5. Contribuir para a conservação e boas condições de uso dos bens públicos utilizados pela concessionária na prestação dos serviços. Capítulo 4. Dos encargos do poder concedente. São encargos do poder concedente. Inciso 1. Fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido. Inciso 2. Aplicar as penalidades legais, contratuais e as previstas nesta lei. Inciso 3. Intervir na prestação do serviço e declarar a extinção da concessão nos casos e condições previstos nessa lei. Inciso 4. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas, obedecendo às condições fixadas em lei ou no contrato, fazendo preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Inciso 5. Cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei e das cláusulas contratuais. Inciso 6. Zelar pela boa qualidade dos serviços concedidos, receber, apurar e solucionar as eventuais reclamações dos usuários, cientificando-os das providências adotadas e dos resultados obtidos. Inciso 7. Estimular o aumento da qualidade e da produtividade do serviço público concedido, induzindo as medidas necessárias à preservação do meio ambiente. Artigo 10. No exercício da fiscalização, é reservado ao poder concedente acesso a todos os documentos contábeis e dados técnicos relativos à administração e prestação de serviço a cargo da concessionária. Capítulo 5. Dos encargos da concessionária. São encargos da concessionária. Inciso 1. Prestar serviço adequado, obedecendo às normas técnicas aplicáveis. Inciso 2. Manter atualizados os registros contábeis e o inventário de todos os bens utilizados ou vinculados à concessão. Inciso 3. Prestar contas da gestão dos serviços ao poder concedente, em especial fazendo publicar o balanço patrimonial relativo às suas atividades como concessionário do Serviço Público Municipal. Inciso 4. Zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, mantendo-os em perfeitas condições de uso e funcionamento. Inciso 5. Cobrar todos os serviços prestados nas formas e condições fixadas no edital e no contrato. Capítulo 6. Das tarifas. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo prefeito municipal nos termos do artigo 9 da Lei Federal nº 8.987 de 95, artigo 14 da Lei Federal nº 12.587 de 2012 e da Lei Orgânica Municipal em seus artigos 147, 149, 221 e 225. Artigo 13º. Na fixação da tarifa, o prefeito municipal levará em conta as fórmulas de remuneração definidas no vínculo jurídico celebrado com a concessionária e as regras definidas no edital de licitação. Artigo 14º. Observadas as peculiaridades, é facultado ao poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação e no contrato, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias, subsídios ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para propiciar a modicidade das tarifas, observado o disposto do artigo 6º da Lei Federal 8.987 de 95 e o artigo 9º e 14 da Lei Federal 12.587 de 2012 e seguintes dessa lei. Parágrafo único. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser coberto por receita extra tarifária, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídio cruzado intrasetoriais e intersetoriais, provenientes de outras categorias ou setores. Artigo 15º. Compete à concessionária a organização e a exploração do sistema de passes, bilhetes, fichas e outros meios de pagamento de viagens, tais como vale-transporte, passes escolares e outros, podendo padronizá-los através de bilhetes magnéticos ou outros meios de coleta automática. Capítulo 7.
do regime de operação. Artigo 16º. Considera-se operador direto a concessionária autorizada pelo município a prestar serviço de transporte a terceiros, expressamente, via delegação, por conta e risco deste, nas condições regulamentadas. Artigo 17º. Incumbe ao operador direto a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue sua responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, o operador direto poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre o operador direto e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade de serviço concedido. Capítulo 8. Do contrato de concessão. Artigo 18º. O contrato de concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros será precedido da devida licitação. Parágrafo único. A licitação que se refere ao caput desse artigo será realizada nos moldes da Lei Federal 8.987 de 95. Artigo 19º. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, inciso 1, ao objeto, à área e ao prazo de concessão. Inciso 2, do modo, forma e condições de prestação de serviço. Inciso 3, os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 4, o preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Inciso 5, aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Inciso 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. Inciso 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-lo. Inciso 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária, bem como sua forma de aplicação. Inciso 9. Aos casos de extinção da concessão. Inciso 10. Aos bens reversíveis. Inciso 9. Aos critérios para cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. Inciso 12. As condições para a prorrogação do contrato. Inciso 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade das prestações de contas da concessionária ao poder concedente. Inciso 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. Inciso 15º. Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Artigo 20. A transferência de concessão ou controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará na caducidade da concessão. Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá, inciso 1, atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E 2, inciso 2, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Capítulo 9. Da intervenção. Artigo 21. O poder concedente poderá intervir na concessão
com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo de intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 22. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar as responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito de indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo que se refere ao caput desse artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 23. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Capítulo 10. Da extinção da concessão. Extingua-se a concessão por: inciso 1, advento do término contratual. Inciso 2, encampação. Inciso 3, caducidade. Inciso 4, rescisão. Inciso 5, anulação. E, inciso 6, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular nos casos de empresa individual. Parágrafo 1º. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º. No caso previsto nos incisos 1 e 2 deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes de indenização que será devida à concessionária na forma dos artigos 26 e 27 desta lei. A reversão, artigo 25. A reversão, no advento do termo contratual, far-se-á com indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Artigo 26. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Artigo 27. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as condições deste artigo, do artigo 20 e das normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: inciso 1, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Inciso 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Inciso 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. Inciso 5.
a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Inciso 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço e, inciso 7, a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. Parágrafo 2º. A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicar à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e as transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. Parágrafo 4º. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente independente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 25 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 28. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput desse artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Artigo 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Lido o projeto, coloque em discussão. Presidente, eu não estou convencido do que realmente pode acontecer e tendo em vista proteção do ônibus gratuito, tendo em vista proteção para a população, eu abstenho meu voto. Uma parte, agora, colega Maria Ribeiro. Dá uma parte, senhor presidente. Uma parte. Em virtude da nossa conversa anterior, eu estava torcendo para que a casa conseguisse, né, a vista. Não conseguiu. Como eu também tenho um compromisso de dar suporte ao prefeito, porque, segundo o nobre colega, eu não sou conhecedora profunda, logicamente, de leis, mas ele disse que a lei está perfeita. E se a lei está perfeita, compete ao prefeito cumpri-la, principalmente no tocante à elaboração do edital. Quanto ao fato da empresa que hoje presta serviço, é evidente que todos nós temos esta preocupação, porque é serviço para a população. Me preocupa muito, mas como eu venho dizendo, eu acredito naquilo que a pessoa está dizendo para mim. E acredito também que o prefeito vai ter o bom senso, porque também se trata de uma questão política. Eu não acredito que ele vai querer, no frigir dos ovos, desagradar todo o município de Levi Gasparian, porque todos usam deste transporte. Ele há de achar a solução para não tirar antes da licitação estes ônibus dessa empresa que hoje presta esse valioso serviço. Ele tem equipe competente e eu tenho certeza que ele há de achar a forma legal de
permitir que esta empresa continue prestando esses serviços. Até porque todos nós sabemos que licitação não se faz da noite para o dia. Não se faz da noite para o dia. Engano daquele que acha que se essa lei for aprovada hoje, amanhã já tem um edital. Não é assim. As coisas não funcionam assim, infelizmente. Infelizmente. Então, eu acredito que se for tirar este ônibus dia 2 que termina o contrato, a população gaspariense vai ficar um período muito longo sem este serviço. E eu acho que o prefeito tem, com certeza, também compromisso com este povo. Porque ele foi eleito. Ele tem que administrar, tecnicamente, a administração dele tem que estar embasada em leis, sem dúvida. Mas, pelo que eu tenho conhecimento, essa lei está perfeita. Inclusive, nós vamos estar dando suporte para os fiscais que vão trabalhar em cima dessa prestação de serviço. Porque ainda há pouco o nobre colega disse que não tem como fazer porque não tem lei. Porque não tem lei. Então, através dessa lei, que esta casa, eu acredito que está aprovando agora, além da prestação do serviço, terá que ser futuramente uma prestação de serviço justa. Uma prestação de serviço embasada naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito. Porque muitas das vezes não se faz a lei funcionar porque não existem pessoas competentes ou com a lei que ele estude para cumprir este dever. Seria até uma ajuda muito grande para a administração do prefeito esta lei vigorando. Porque as reclamações que se virem acontecer vão estar todas sob a responsabilidade do fiscal que tem que ir lá. Até para nós políticos vai ser muito interessante, porque eu acho que diminuem as reclamações se caso vir a ter. Então, eu quero acreditar que cada situação que a gente cria, que a gente dá suporte, é um passo que o município dá para formar o seu perfil realmente de município. Eu sou a favor de todas as coisas que as cidades têm. A nossa cidade ainda é muito carente de muita coisa. Por quê? Porque não existem leis. Porque o prefeito e os executivos que passaram por aqui não tiveram suporte para cumpri-las. Então, muita coisa é feito de uma forma muito prática, mas, na verdade, nem tão legal. Então, meu voto é a favor, mas sempre preocupada com o que o prefeito vai fazer com esta empresa a partir de agora. Porque vai passar por licitação, esta casa aqui, todos nós sabemos que licitação não se resolve da noite para o dia. Mas se o meu dever também é dar suporte para o prefeito, para que ele cumpra com seus deveres e ofereça qualidade de vida para os munícipes, eu voto a favor. Bom, de certa forma, vou apresentar novos argumentos. Óbvio que a maioria dos argumentos que me sinto obrigado, como sempre digo, pela função que aqui exerço, me sinto obrigado em deixar registrado. É que entendo que esse projeto de lei ele deveria ser muito mais discutido. Porque ele não só interfere, como eu disse, na vida da população, na vida das empresas que sempre deram a mão ao nosso município e também retira certas autonomias que a Câmara também tem. O Executivo, por esse projeto de lei, ele fica muito livre para discutir tarifa, forma de fiscalização, forma de execução, quando tirar ou não a concessão por erro ou não erro, óbvio que dando o direito de ampla defesa e contraditório à empresa, mas tudo isso, tudo no âmbito administrativo do Executivo. E nós aqui ficaremos simplesmente só à mercê de ficar olhando se não vai existir
nenhum tipo de abuso do Poder Executivo. A gente não poderá, por exemplo, interferir ou tentar discutir sobre a tarifa, se ela vai ser aumentada, se deveria ou não, porque ela fica a poder do ente concedente. E eu acredito, é por isso que eu gostaria de discutir muito esse projeto de lei. Porque se amanhã aumenta uma tarifa em que nós aqui não estivéssemos interessados que isso acontecesse, ou que não foi da forma que a gente achava, ou achar que deveria ter sido feito, amanhã vai dizer o seguinte: olha, foi um projeto de lei que vocês mesmos votaram, dando autonomia ao Executivo para fazê-lo. Vocês votaram um projeto de lei em que se vai perder ou não o transporte gratuito, que é mediante a pagamento de tarifa, e se essa tarifa vai ser paga pelo Executivo, se hoje é R$ 2,50 e o Executivo paga, e se amanhã for R$10 é o Executivo que vai pagar, e vai ser uma coisa que nós, vereadores aqui, não teremos nenhum tipo de ingerência ou discussão ou afim. Então, assim, não me sinto à vontade em votar esse projeto de lei, porque, como eu bem disse, entendo que, igual a Maria Ribeiro muito bem disse, o Executivo planejou muito bem planejado, mas não planejou conosco. A gente teve um prazo de 7 dias para discutir com o Executivo? Teve. Não tiro a minha de repente, de ter ou não conversado com o Executivo, mas até para discutir com o Executivo a gente tem que se preparar, porque, como o vereador bem disse, ele tem 6 advogados, tem procuradores, tem um controlador que também é uma pessoa muito inteligente, só que a gente também tem que discutir de igual para igual. Eles estiveram lá, óbvio que eu também tive meu tempo no banco da faculdade, eles têm um período de profissão deles que eu não tenho, então a gente tem que se preparar melhor para discutir com o jurídico do Executivo, porque eles são pessoas capazes e estão lá por isso. Então, assim, entendo que a gente deveria ter um tempo maior para discutir isso, porque essa relação que a gente está criando hoje pode amanhã ser revertido a nós, vereadores, não com medo aqui, não tenho medo de nada, não tenho medo amanhã de ser sancionado pelo aquilo que eu acredito. Se eu hoje assumir e votar a favor, eu vou estar assumindo o risco de ter votado a favor. Da mesma forma que hoje estou votando o contrário, e aqui justifico o meu voto de estar votando o contrário, porque entendo que esse projeto de lei, por mais perfeito que porventura ele esteja, ele não foi discutido exaustivamente com os pares da casa. E é isso que eu chamei a atenção até agora, porque está sendo votado. A gente vai votar esse projeto de lei. E ele não foi votado no tempo que deveria ser votado, pela importância desse projeto de lei. Esse projeto de lei ele não é tão importante quanto os outros, mas é um projeto de lei que tem uma magnitude que interfere diretamente na vida e no cotidiano da nossa população. Então é por isso que pedi para que a gente pudesse ter discutido com maior liberdade esse projeto de lei. E é por não ter tido esse tempo, é por entender que esse projeto de lei não reflete aquilo que o próprio Executivo quer fazer, é que eu voto contra esse projeto de lei e peço aos demais pares. Também o faço. Não porque o conteúdo totalmente deve ser repelido, mas é porque ele não foi discutido exaustivamente, porque é um projeto de lei que vai mudar a vida da nossa população. Pode ser que dê tudo certo? Pode, mas pode ser que dê errado. Eu tenho meu carro, a minha esposa, graças a Deus, a gente tem condições de ter um carro, de ter um transporte, mas a gente aqui está discutindo o ir e vir daquele munícipe que às vezes não tem o dinheiro para colocar a comida em casa. Deixa eu me dar mais uma parte. Mas nós não podemos esquecer, apesar, eu falo até com uma certa tristeza, a gente não pode esquecer que a casa é soberana. O prefeito não pode fazer o que quer e o que bem quer. A casa é soberana. Você dá a oportunidade.
se não foi respeitada, a casa também vai saber tomar suas medidas. Não estou ameaçando, mas nós somos soberanos. Quem manda somos nós. A gente orienta o prefeito. A gente aceita as propostas dele. A gente acredita nele. Ele manda as mensagens, a gente aprova, porque a gente quer o bem do município. A gente tem que respeitar que ele foi eleito conforme nós, mas soberano é a casa. E nós já provamos isso aqui por uma vez. A casa é soberana. Inclusive, nós temos hoje pessoas muito mais preparadas, principalmente o senhor. Nós temos aqui também o Tiago Maia, nós temos experiência da Leia. Nós temos o Léo, que de bobo não tem nada. Nós temos o Loso com uma experiência vasta. Nós temos o Fernando, que hoje está sentado na mesa de presidente. Então, a gente não pode, eu, no caso, não posso votar uma matéria temendo situações futuras que de repente nem acontece nada, porque o prefeito também é orientado pela sua equipe. Eu tenho certeza. Porque se amanhã criar um clima, né, diferente da nossa expectativa, meu amigo, nós somos 9 para sentar na sala com ele. Nós somos 9. Então, por isso é que eu continuo firme, porque eu acredito no prefeito. Estou acreditando na palavra dele. Estou votando na matéria que ele mandou e estou acreditando na palavra dele de que esses ônibus não vão deixar de funcionar nesse período em que vai decorrer essa licitação. Pode estar certo que eu estou acreditando nele. Se amanhã eu me decepcionar, eu vou te procurar e vou te falar. Maria, entendo, mas uma vez que a gente autoriza, até que a gente tome uma medida, já aconteceu. E a gente entende que por várias vezes, a própria casa mesmo, apesar de pouca experiência como vereador, mas a gente sempre acompanhando, a gente entende que teve decisões em que a Câmara entendeu e fez bem, e teve momentos em que a Câmara decidiu e que momentos depois também lamentou pela decisão. Isso faz parte do processo. A gente não vai acertar sempre. Só que é aquilo que eu disse, a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar ser o mais justo possível. E eu entendo hoje, por isso entendo, e nas minhas colocações iniciais, disse que a casa é soberana. O que for decidido aqui vai ser decidido pela casa, independente do Nilton ter votado contra, o Hamilton ter votado a favor, Maria Ribeiro a favor, mas a casa decidiu o que a maioria assim o fez. Então, assim, entendo hoje que esse projeto de lei não está no seu momento de ser discutido. Acredito que não traria prejuízo nenhum uma discussão posterior. Até porque, como disse, isso já está bem definido e que o prefeito manterá o contrato que hoje está sendo executado. Então, não haveria problema nenhum de ser discutido isso um pouco mais à frente, a não ser que tenha alguma coisa que eu ainda não consegui vislumbrar. Porque se está com tanta vontade de votar esse projeto de lei agora desse jeito, qual seria o motivo se não simplesmente, não, vou votar por ter votado, mandei, tem que passar, entendeu? Eu acho que a gente deveria ter discutido. É só isso. Eu acho que a minha maior indignação, ou pelo menos assim, o que não me deixa ficar tranquilo é porque não se discutir o assunto. Entendeu? E se eu não consigo discutir e vejo que existem coisas que podem trazer problema, eu não posso ser favorável ao projeto de lei. E esse é o meu posicionamento e será refletido no meu voto. Rapaz, presidente. Pois não. Quero deixar bem claro que estou votando favorável ao projeto e também faço de minhas palavras da Maria que não sou favorável a tirar o 0800. Então eu conversei com o prefeito. Igual a Maria falou, a licitação não é feita de uma noite para o dia. Isso tem tempo. Eu sei que o prefeito não vai tirar para prejudicar os munícipes. Então, por isso, eu vou votar favorável e deixo bem claro que aqui ninguém está votando. Os nobres vereadores que votar, cada um fala por si, mas eu vou falar.
que ninguém está votando para tirar o 0800. A gente está votando para legalizar a fiscalização e a lei para o prefeito fazer o que tem de fazer dentro da lei. Então, aqui, os nobres colegas que votar favorável, eu estou falando em nome deles, que ninguém está votando para tirar o 0800. A gente está votando para legalizar, porque a lei não existe. Então, a gente está votando para dar condições ao prefeito de fazer tudo dentro da legalidade. Então, é por isso que a gente está votando favorável. Quem votar favorável, eu estou falando de mim, e a gente não é favorável a tirar o 0800, porque hoje, todos os munícipes que trabalham, hoje já não tem alguns que não ganham mais o Vale Transporte porque usam o gratuito. Então, a gente tem que dar condições aos munícipes, e amanhã eu vou estar conversando com o prefeito, e peço ao presidente que vá comigo também, o Tiago, se quiser, todos os vereadores, para a gente estar colocando isso para o prefeito, que a gente dê um voto de confiança, que para legalizar a lei, não para tirar o 0800. A gente está dando legalidade ao prefeito para fazer o que é dentro da lei para fazer. Então, eu quero deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente vota uma coisa aqui, eles colocam lá na rua que a gente votou para tirar o 0800. É que nós votamos para prejudicar o empresário. Aqui ninguém está votando para prejudicar ninguém. Se ele tiver dentro da legalidade, participar da licitação e ganhar, problema dele. Sabe, se não ganhar, não é problema nosso. Problema da licitação, que é o menor preço, que o vereador sabe disso, que já trabalhou na Controladoria. Então, a gente não está aqui para prejudicar nem os munícipes, nem o empresário. Se o empresário tiver em condições de participar da licitação, ele vai participar e vai ganhar. É claro que vai vir outros, que aqui é publicado no Diário Oficial. Então, não tem como fazer só para ele participar. Então, eu quero deixar aqui bem claro que ninguém está votando para prejudicar os munícipes. A gente está fazendo simplesmente a legalização da lei do transporte coletivo no município. Presidente, só para, como reiterando as palavras do vereador Hamilton, não, em momento nenhum, né, não quis aqui interpretar de forma nenhuma que o vereador que votar a favor vai estar votando contra ao transporte gratuito. A gente aqui está debatendo ideias de que pode ou não acontecer num determinado ponto em que for sancionado o projeto de lei. Que isso depois pode ser, posteriormente, pode ser interpretado, que pode sim prejudicar a renovação desse contrato. Óbvio que a gente não tem aqui bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, ou como serão discutidos, e como, de repente, amanhã o Ministério Público ou a Justiça venha entender ou interpretar um projeto de lei que a gente venha fazer. Mas eu só estou votando contra porque não me sinto à vontade em votar e entendo que isso pode trazer um prejuízo. Mas não quer dizer, não quero em momento nenhum aqui que fique bem claro que eu estou dizendo que o vereador que votar a favor está votando contra o transporte gratuito. Não foi, a minha retórica não foi nesse sentido, muito pelo contrário, tentando aqui me posicionar sobre aquilo que acredito. E isso aqui é uníssono, todo mundo aqui quer que permaneça o transporte gratuito, porque isso traz um benefício para a população e para o comércio em geral. Então, isso é fato. A gente aqui só está discutindo a questão legal, se isso vai trazer ou não um prejuízo na manutenção do que é feito hoje no município, nos moldes que estão sendo executados. E se isso poderá ou não trazer um prejuízo financeiro ao município, se a gente poderia simplesmente renovar o contrato que hoje é pactuado. Óbvio que a gente tem que fiscalizá-los. Eu não estou falando que não tem que ser fiscalizado. O município tem que fiscalizar se a Translevy não está fazendo um bom serviço, não deve ser pago. Se não está sendo... A gente tive lá na Controladoria, tive muito problema por conta disso, que quando o serviço não era bem executado, não se pagava. E não deve se pagar mesmo. Aqui a gente não está para beneficiar e a Prefeitura não tem que ajudar a empresa nenhuma em determinada condição, a não ser que ele faça aquilo que foi pactuado para que ele seja feito. Então, aqui eu não quero, de forma nenhuma, prejudicar o que o prefeito aqui deseja. Eu só não quero trazer prejuízo ao erário, que a gente pode aí ter um contrato que ainda pode ser renovado por mais 4 anos, que poderia ser feita a manutenção desse contrato. De repente, se a concessão, não vou nem discutir a concessão do Valnei, da Translevy, porque a Translevy hoje ela está com uma permissão a título precário, por prazo indeterminado. E isso eu concordo que está totalmente errado. Outra coisa é a contratação de uma empresa que coincidentemente,
a Translevi. Mas a gente hoje tem um contrato, uma licitação que está tramitando, que está sendo executado, que eu vejo que não existe, eu não consigo ver o interesse público em ter a descontinuidade desse contrato. Até porque se a gente votar a concessão e tiver uma licitação de uma concessão, Maria, como é que vai ter uma concessionária e uma empresa que presta um serviço do mesmo objeto? As duas empresas não vão... Eu digo assim, a empresa que está prestando serviço gratuito... Se o contrato estiver vigente, a contratada não... Se permanecer o contrato, a gente pode... Não existe o porquê paralisar o contrato, a não ser até a finalização do seu contrato. Claro. Eu sei, Maria, Só uma parte, mas... só para concluir o raciocínio. Seria uma situação, o nosso colega acabou de falar, que a mesma empresa que tem a permissão de explorar o serviço público, coincidentemente foi a mesma que ganhou um contrato que não tem nada a ver com a permissão, correto? Sim. Então, se a gente parar para analisar, agora a Maria, estou pegando o raciocínio da Maria, como peguei o raciocínio do Tiago Maia, quando, se fosse anteriormente a questão da emenda, vamos colocar essa lei a partir de até 3 meses, um exemplo, o período seria estendido, legal, perfeito. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema em relação ao contrato do 0800, é o que eu não vejo. Então, a casa ela é soberana, aqui o nosso voto é político, porém, respeito a opinião, a discussão do nobre colega, que a gente discute, isso é bom, isso enriquece a casa. Então, isso para mim é interessante e para os nobres colegas também sei que é interessante. Então, em momento algum, sei que a casa não quer, assim como o senhor não quer que o 0800 seja tirado da população, a casa também jamais pensa dessa forma. A gente quer realmente que até melhore, né? Eu estava conversando com o seu João, que acho que é o gerente ali da Translevi, ele falou, não, o ideal seria realmente ter melhores condições, mas o valor está muito pouco. Agora imagine que tudo, se não viesse essa lei para essa casa, chegasse agora na renovação, se ele falar assim, se não tiver um aditivo, eu não vou fazer mais. Não perderia do mesmo jeito a nossa população? Aí o prefeito ficaria, o município, né, ficaria de pés e mão atada até arrumar, vai chamar o segundo colocado. E aí o segundo colocado, não, por esse valor também não quero. Então, eu respeito cada um dos nobres colegas e sou a favor de que se faça o melhor para a nossa população. Tá? Então, o senhor ainda tem para concluir? Sim. Maria, entendo, igual você disse, que tem que ser feito, mas o que me torna, o que eu estava dizendo seria o seguinte: a gente hoje, tudo bem que entre uma concessionária, que a gente calcule o prazo para que essa concessionária entre. Só que quando a gente coloca um prazo e entra essa nova concessionária, ela não, provavelmente, tenho quase que certeza absoluta, que não será praticado quase que o mesmo preço que hoje é praticado. Que a gente vai abrir uma licitação para uma concessionária por uma tarifa, a uma determinada tarifa, que vai ser levantado um valor de tarifa, que provavelmente não refletirá o que a gente tem hoje em um contrato pactuado. Óbvio que existem dispositivos para a gente reajustar, conforme até a Translevi tem reclamado, que a taxa tem sido pequena, tem.
mas seriam só aqueles valores para equalização do contrato, para dar um equilíbrio no contrato, porque se aumentou o combustível, a gente só daria o aumento, o executivo só é autorizado a dar aumento aqui acima do contrato, naquele valor que aumentou de combustível para ele, mas a margem de lucratividade dele vai se permanecer a mesma. Então, assim, é um contrato que pode ser aproveitado por mais tempo e a gente vai estar abrindo mão dele. São só esses pequenos pontos que me chamam a atenção, entendeu, Maria? E que eu não me sinto à vontade. É por isso que isso vai ser refletido no meu voto. Mas entrando este contrato em vigor, a casa tem direito a fazer emendas, não tem? Não? Me desculpa. A questão de que... Esta lei em vigor, Sim. se a gente ouvir conversas de que vai fazer assim, não compete a esta casa sentar e fazer uma emenda? Mas até que seja feita a emenda... Não, a emenda a gente faz aqui, dentro de 24 horas é só entrar e faz. A emenda a gente faz. A emenda a gente faz, eu te garanto. Se for permitido, essa casa faz. Maria, a gente infelizmente só descobre as coisas depois que elas acontecem. Gente, eu sei que os novos colegas eu já estou ciente, eu acho que a maioria está. Sim. Gostaria que o novo colega concluísse aí o seu raciocínio e para a gente colocar em votação. Então, seria isso, Maria. Então, aí e a todos os vereadores, peço desculpa, de repente, da gente ter tomado um tempo maior da nossa sessão de hoje, mas entendo que, por essas questões, que entendo que esse projeto de lei deveria ser um pouco mais discutido, né? Porque existe um interesse público que está acima do que efetivamente hoje a gente coloca como um projeto de lei. Então, sem reserva nenhuma, não me sinto à vontade e entendo, como sempre disse, entendo e aceito se os demais pares assim não entenderem conforme eu entendo. Porque cada um tem o seu pensamento, tem o seu julgamento e tem as suas reflexões. E hoje entendo que não seria o momento e é por isso que eu vou votar contra. Então, como não há mais ninguém para pronunciar, eu coloco o projeto em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por 5 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra. Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até o dia 2 na volta do recesso.